Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro Reservado. Momento onde a gente fala com nossos associados sobre vida, negócios e, é claro, família. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, nosso associado Murilo Vilar, marido da Cristiane, pai do Enzo e da Giovana, e executivo com mais de 20 anos de experiência na área de auditoria em empresas nacionais e multinacionais, nas áreas de energia, telecomunicação e outras diversas áreas. Então, seja muito bem-vindo, Murilo. É um prazer te receber aqui. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você se descrevesse para quem não te conhece. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Gianluca, nesse espaço aberto aqui reservado. Eu sou natural de Jundiaí, São Paulo, né? Sou engenheiro de formação. Saí da minha cidade muito novo, né? Com 7 anos fui para Recife, morei no Rio uma grande parte da minha vida e tive a oportunidade de voltar para São Paulo aí em 2004, onde eu fiz aí grande jornada da minha carreira profissional. Como você comentou, eu sou auditor há muitos anos e assim, sou uma pessoa muito família, né? Acho que na vida o nosso bem maior é a nossa família, que é o nosso pilar de sustentação, que nos acolhe no momento de dificuldade, onde a gente compartilha as nossas alegrias. Sou uma pessoa muito simples, né, acima de tudo, e batalhadora, né, para a gente poder, na vida, dar valor às coisas que a gente consegue, né, os objetivos que a gente traça. Então, sempre muito sério, muito coerente, né, e consistente com relação ao que eu falo e o que eu executo, né, as minhas práticas, os meus discursos. Uma pessoa com valores muito claros, né, um senso de família muito forte, e fico muito feliz de poder ter conhecido você em prol do Reserva, né, graças ao Reserva Beach Club, e de poder estar aqui, a gente falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco de negócio, mas principalmente sobre a oportunidade que a gente está tendo de ter um ambiente onde a gente pode acolher, né, a nossa família e poder desfrutar do que a gente batalhou pela vida toda, né? E hoje em dia a gente sabe que os tempos são muito corridos, né? Então a gente tem que resguardar esse tempo de qualidade com a nossa família, e eu acho que no momento de vida que eu tô, né, é importante dar peso para isso, né? A gente tem fases na vida onde a gente prioriza mais uma coisa do que outra para atingir alguns objetivos. Então, acho que agora é o momento em que eu, como tenho valores muito claros e uma consistência e disciplina muito forte, então eu quero poder agora prover e também usufruir daquilo tudo que eu conquistei, trabalhei, batalhei para a minha família poder ter esse privilégio. Então, sou natural de Jundiaí, mas voltando um pouco, é importante eu dizer que, como eu morei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro, me considero um carioca. Dá pelo sotaque, né? Me considero um carioca, torcedor do Flamengo e tudo mais, mas, acima de tudo, muito pé no chão, sabe? Porque a vida, ela traz aí oportunidades e você não pode nunca perder esses valores de pé no chão, humildade, e ser uma pessoa simples para poder ter relacionamento, construir e deixar um legado de que você batalhou para fazer aquilo, o que é certo, fazer sempre o certo. Acho que esse é o meu maior lema. É muito bacana ouvir essa história, porque em grandes histórias sempre as pessoas têm grandes valores por trás dela, né? Então é muito importante, uma qualidade que eu vejo você desde o começo, desde que a gente se conheceu, que você tem uma grande história, uma grande trajetória, mas você carrega com você também grandes valores. Você falou da simplicidade, você falou da perseverança, que são valores que eu sinto que a comunidade do Reserva, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, ela compartilha muito, né? Porque são pessoas que deram tudo durante a vida, né? Que batalharam para conquistar o que elas têm hoje, e hoje elas querem usufruir de um padrão de vida que é inacessível para todos nós, porque a gente está criando um conceito muito novo, né? E você está buscando isso, e todos nós estamos buscando, né? Então, o Reserva, antes de um clube, ele é uma busca por valores.
né? Exatamente. Eu sinto que o clube a gente carrega muito mais do que uma piscina de onda, do que a gente carrega todo o conceito de família, de sacrifício pela família. Você sabe muito bem, você é um executivo de muitos anos, você sabe o quanto você já se sacrificou pela sua família. Então é muito bacana ver isso refletido em você e ver como nós acertamos os nossos valores como marca, porque eu olho para você e eu vejo a nossa marca. Eu olho para você e eu falo, nossa, o Reserva ele realmente representa o que o Murilo é de fato, né? Isso é muito importante pra gente, porque como eu falei, nosso intuito é muito além de um clube com uma piscina de ondas, que já é algo sensacional, mas é sobre criar uma comunidade de pessoas que sejam fortes, que tenham bons relacionamentos e que, claro, sejam felizes, né? Esse é o objetivo de todo mundo, a gente tá fazendo isso para todos nós sermos felizes, né? E voltando um pouco atrás, né? Essa questão do carioca é uma figura pitoresca, né? O carioca. Né? E principalmente num clube com uma piscina de onda. No Rio a gente sabe que é um lugar que as pessoas adoram praia, né? O que te fez sair do Rio, vir para Alphaville? Não foi tão linear assim? Como que foi esse movimento na sua vida? Que é um movimento importante, porque a gente sabe que tem muita gente que adora o Rio de Janeiro e mora lá e gosta da praia, apesar dos diversos problemas que a cidade tem. Mas o que te fez vir para esse... Sim. Legal, essa pergunta é muito importante. Mas eu queria fazer só um parênteses antes dos comentários que você trouxe aí, que desde o primeiro momento que eu tive contato com a equipe do Reserva para conhecer o empreendimento e ter interesse em comprar, adquirir, né, na verdade, uma coisa que ficou muito, muito latente para mim, Gianluca, foi o acolhimento que a equipe me deu. Muito antes de querer vender algo para mim, eles queriam me proporcionar, me mostrar o empreendimento e o que o empreendimento pode proporcionar, antes de fazer a venda em si. Eu achei muito diferente a abordagem, sabe? E depois de ter tido a compra do empreendimento, eu achei mais interessante ainda o acolhimento que vocês tiveram de a gente manter o contato. Então hoje estamos aqui, fui na arena várias vezes, lá encontrei com vocês, achei sensacional ver vocês sempre lá, você e o seu irmão, seu pai também tudo. Acho que isso é um diferencial que mostra que aquilo que você falou, querer criar uma comunidade, uma família Reserva Beach Club, né? Esse senso de família vem daí, desse acolhimento, de como vocês tratam os associados ou aqueles que estão se interessando em virar associados. Acho que isso é um diferencial muito grande. Isso me fez querer ser um propagador do Reserva. Sempre quando eu recebo convidados da minha casa, eu falo do Reserva. Pô, vocês têm que comprar, vocês têm que conhecer o Reserva, porque não é simplesmente adquirir um título, como você falou, com uma piscina de onda, que é sensacional, que a gente já vai falar um pouco mais detalhado sobre isso, mas muito mais sobre a intenção de criar um ambiente onde tem um grupo de pessoas que compartilham os mesmos valores, ou na grande sua maioria comuns, mas que se sentem acolhidos por um empreendimento que, antes de ser comercial, ele é muito mais familiar, muito mais pensando vamos dizer, no bem-estar das pessoas, do que exclusivamente o interesse econômico, que obviamente tem que ter, porque senão nada para em pé. Então esse é o primeiro ponto que eu queria só ressaltar e reforçar o que você realmente falou. Tenho essa sensação, não só a sensação, mas a constatação, né, que isso acontece. Nosso contato acontece por WhatsApp toda hora, a gente se fala, né? O interesse sobre o associado, isso é muito legal. Respondendo a tua pergunta, como que eu saí do Rio, né? Como é que eu vim para Alphaville? Então eu saí do Rio em 2004, fui morar em Brasília por uma questão profissional, né? Eu estava num momento em que eu tinha que dar uma acelerada na questão profissional, então a gente tem que renunciar a alguns valores, né? Alguns paradigmas de que não vou mudar do Rio nunca. Na verdade, a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar outras. De lá fui para Brasília e vim para São Paulo em 2008. Né? E aqui permaneço até hoje e vejo que São Paulo é uma cidade sensacional para trabalho, segurança, saúde. Tem os seus problemas como toda cidade, mas é incomparável em relação ao Rio de Janeiro, ainda que o Rio de Janeiro tenha as belezas naturais. Né? E aí, obviamente, que um bom carioca quer ir à praia, né? E para a gente descer para a praia aqui em São Paulo é uma dificuldade diferente de quando você mora no Rio de Janeiro, né? Onde você atravessa a rua, pega um carro rapidinho e chega na praia. Então,
Ao estar em Alphaville desde 2008, eu sempre senti muita falta e o desejo de querer retornar para o Rio por esse lado de poder ir à praia, etc. Mas sempre renunciei a essa vontade em prol da vontade profissional de conquistar algo maior e de dar para meus filhos um local melhor para morar, porque tem faculdades melhores, parte hospitalar é melhor em São Paulo, os serviços são os melhores, segurança é melhor, ainda que todos os locais tenham problema de segurança. Então, permaneci em São Paulo, gosto muito de morar aqui, não tenho mais vontade de voltar para o Rio, muito antes de adquirir o Reserva, não teria vontade de voltar para o Rio. Mas ao conhecer o Reserva, eu falei, bom, agora meu sonho vai se realizar, porque eu vou ter aquilo que eu gostaria de ter aqui, né? Sem precisar ir para o Rio, sem precisar pegar o carro e descer para Riviera, descer para Maresias, etc. Então, acho que essa oportunidade, né, que está sendo dada, que me foi dada, e eu aproveitei, graças a Deus, de poder estar junto desse empreendimento, é para poder reconquistar o que eu renunciei lá atrás, ao mudar do Rio, né, sem ter que sair do local ótimo para morar, que é São Paulo, que é Alphaville. Né? São Paulo tem vários locais perigosos e outros bons, outros não, mas enfim, que é Alphaville, que é um lugar diferenciado. Eu sempre morei na Barra, no Rio, quando eu morava lá, e agora moro em Alphaville como se fosse uma Barra do Rio. E agora vai ter a praia, né? E outras coisas mais que a gente deve falar mais à frente. Então, eu acho que essa oportunidade, essa dificuldade de ter, essa renúncia de ter saído do Rio e renunciando aos temas que o Rio propõe, para morar em outro local, e agora poder reconquistar isso dentro do próprio São Paulo, em São Paulo mesmo, em Alphaville, é sensacional. Né? E aí fica mais sensacional ainda quando a gente tem um local onde a gente é acolhido, com valores claros, né? Onde a gente pode saber que vai ser um local seguro, onde a gente vai estar num local que compartilha, dentro obviamente, guardadas as devidas proporções, com pessoas que têm o mesmo objetivo de vida, né? Vamos dizer, no sentido de valorizar a família e poder ter um local de relaxamento, etc., para curtir os momentos com a família e, querendo ou não, gozar daquilo que você batalhou a vida toda para conquistar, né? Hoje em dia tudo é muito difícil, então eu acho que foi uma descoberta, né? Um empreendimento sensacional para as pessoas, né, que precisam. Para curar uma carreira de muitos anos, né? Eu acho que vai premiar todos que estiverem nesse empreendimento, né, na associação do Reserva, e certamente não vai parar nesse Reserva, né? Vão ter outras reservas por aí para poder propiciar para mais gente essa oportunidade. Mas aqui em São Paulo é sensacional e eu estou seguro, confiante, super confiante de que a decisão super acertada, sabe? Sim. Essa, para mim, é o mais importante. Essa conversa é muito bacana porque a gente consegue extrair muita coisa que a gente muitas vezes deixa... A gente vive isso, mas a gente fala pouco sobre essas questões. E a gente tá falando muito de valores aqui. A gente fala de valores do clube, valores seus, né? E no final dessas perguntas eu vou fazer um gancho com uma experiência muito bacana. Mas eu queria saber quais valores que você buscou implementar, principalmente na criação dos seus filhos. Porque eu sei que você é um cara que tá muito junto com a sua família, você ama seus filhos, sua esposa, você tá sempre com eles, você é na arena, você faz a questão de puxar seu filho, você é um cara muito família. Sim. Se eu penso no Murilo, eu penso, esse cara é o cara família. A gente tá falando de valores do clube, a gente já falou, mas quais são os valores que você buscou implementar na sua família, na criação dos seus filhos? Perfeita pergunta. Acho que vários valores eu procuro passar para meus filhos. Acho que um dos primeiros valores que eu sempre passei foi fazer a coisa certa. Ter ética, né? Ser íntegro, sabe? A vida ela é muito volátil, a vida te proporciona coisas, às vezes, que você fica tentado em fazer. Eu acho que esse é o primeiro valor que a gente tem que ter, sabe? Eu falo isso muito pro meu filho, faço certo, a minha filha também. Sendo certo, você nunca vai ser penalizado. Sabe? Então esse é o primeiro valor, ter caráter, ser íntegro. O segundo seja uma pessoa confiante, confie em você mesmo e seja determinado, não dependa dos outros, nem do seu pai nem da sua mãe,
tente ser independente. Eu sei que para ser independente, a gente fala muito de independência, você tem que ter uma independência financeira, mas para crianças que estão aí, que a gente precisa passar esse valor, faça sozinho o que você precisa fazer, aprenda a fazer sozinho, para você se tornar cada vez mais confiante, a ser independente, até você ir galgando estágios, né, para você ter uma independência para o mundo, né. Então acho que a questão de ser confiante, ser determinado para fazer o que precisa ser feito, não ficar na dependência de pai e mãe, acho que isso é uma coisa importantíssima, sabe? Eu sempre procurei muito para meus filhos responder sempre com uma pergunta. Então, pai, você acha que eu devo fazer isso? Eu respondo com a pergunta. Então, tirar o filho da zona de conforto não é não educá-lo, sim, pelo contrário, do meu ponto de vista, é dizer para ele que as decisões dele, seja uma mais simples ou uma mais complexa, tem que ser trabalhadas, exercitadas, porque a decisão errada vai acontecer. Todos nós temos decisões erradas na vida, mas a gente tem que aprender com isso. Se o pai sempre fica respondendo que caminho o filho deve tomar, o filho vai se sentir confortável e, se ele errar, ele vai transferir essa responsabilidade para o pai, porque foi o pai que orientou ele a fazer aquilo. Só que a vida não transfere essa responsabilidade. As pessoas não podem transferir as suas responsabilidades para as suas decisões. Então eu falo, filha, o que você quer fazer? Aí eles me perguntam, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, não, você que sabe. Aí eu respondo, pergunto, o que você acha que você deve fazer? Para tirá-los da zona de conforto. Então, se eu puder falar 3 valores, ser íntegro, ético, né? Ser determinado, certo? E principalmente ser responsável pelas suas decisões, pelas suas ações e decisões. São 3 valores aí que acho que, de certa forma, tem muitos que a gente poderia falar. Formar uma excelente pessoa. Uma pessoa. Valores excelentes para formar uma pessoa. E aí, obviamente, que a gente poderia falar de vários outros valores, mas acho que não é ideia. São os principais, eu acho. Para a gente poder pensar em no futuro eles terem uma família, e essa família que eles vão ter, também eles vão ter um senso de família, porque eles são éticos, são íntegros, né? São confiantes, determinados a construir uma família bonita, e não depender de ninguém para fazer as coisas, sabe? Não depender no sentido, não é depender financeiramente, é conseguir fazer as coisas sem precisar estar ali, sempre precisando ter uma pergunta para alguém, fazer sem medo de errar. Faz parte do processo de crescimento das pessoas. Faz, com certeza. Já tomando de gancho essa resposta, já que a gente está falando de família, queria que você... Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você conte um momento muito feliz com a sua família. É o primeiro que vem na cabeça. Muito feliz. Acho que foi a primeira vez que eu fui para Disney com meus filhos. Porque eles eram pequenininhos ainda, um tinha 8, outra 4. E eles queriam muito ir, muitos anos, né? Aquela coisa, apesar de que 4 anos e 8 não parece ser muitos anos. Mas quando a gente chegou lá, eles ficaram maravilhados, né? Aquele show do Mickey. Então, eu me lembro meu filho falando, vendo o show lá, super feliz. E eu fiquei muito feliz de poder proporcionar isso para eles, né? Então, acho que, obviamente, que o momento de família ali juntos, eu fiquei muito satisfeito de poder ver nos olhinhos deles lá uma alegria e a gratidão deles me agradecendo de poder ter proporcionado isso para eles. Oi? Isso foi quando? Isso foi em 2012. Foi a primeira vez que eu os levei para Disney, porque acho muito menor que isso, eu fiquei, eles não vão lembrar, né, aquela coisa toda. Mas eles estavam numa ansiedade tão grande. E meu filho e minha filha são muito conscientes, né? Então eles me agradecem, pai, obrigado por você ter trazido a gente aqui. Foi um dia difícil, né? Vou generalizar, mas é difícil você, às vezes, ver o filho agradecendo pro pai, de maneira geral, lógico que tem agradecendo por aquilo que o pai provê para os filhos. Acho que os filhos acabam achando, na geração atual, que os pais têm obrigação de dar tudo, né? Então, acho que pé no chão é isso, é você dar valor para aquilo que você tem, por menor que seja, porque tem gente que tem bem menos, né? Então, quando eu pude levar eles lá, o momento que eu lembrei, veio na minha cabeça, você falou, para lembrar do primeiro que viesse na cabeça, foi esse, mas tem outros também. Um deles, né, e aí eu não queria puxar a sardinha, foi a surpresa da questão do reserva. Depois a gente pode falar disso, se você quiser. Mas até para ser natural, o primeiro foi esse que eu levei eles para Disney. E depois, acho que um outro deles que ficou marcado na minha memória foi esse da questão da reserva. Eu queria que você contasse como você
Como foi essa sua relação com o reserva nesse estágio, como viu sua família? Porque é uma história que ficou marcada na cabeça da empresa inteira. Todo mundo sabe da sua história, da compra do seu título, como que foi. Isso aí virou tipo uma lenda dentro do reserva, da empresa, né? Da incorporadora da BR Sorro, do Murilo e da aquisição do título dele. Então eu gostaria que você contasse como que foi isso. Pode ir desde o momento que você descobriu, como que foi essa descoberta, como que isso aconteceu, porque é realmente muito impactante. Foi muito e muito impactante também, muito carinhosa e muito bem pensada, muito intencional a maneira como você comprou o seu título. Não, foi muito legal, Gianluca. Assim, quando eu comprei o título, né? Fui lá no reserva algumas vezes, o Pablo, queria agradecer o Pablo, nota 10, fiz a compra, tudo, né? Só que eu não contei para meus filhos. Eu e minha esposa, a gente não contou, né? Porque a gente ficou assim, vamos contar quando, como. E aí me convidaram para ir lá no Dia dos Pais. E os seus filhos sabiam já que você estava bem no reserva? Não sabiam de nada. Não sabiam de nada. Eu vi o reserva, falei só com a minha esposa. Eles sabiam do clube, eles já tinham comentado? Não sabiam de nada. Não sabiam. Não sabiam de nada, nem sabia que existia o reserva. Eu já tinha vindo várias vezes lá no escritório, levei minha esposa, ficou apaixonada. Tava lá indo escondido. Tava indo escondido lá com sua esposa. Minha esposa, exatamente. A gente falou, vocês vão? Vou dar uma volta com a sua mãe. E a gente ia lá, passa. Aí compramos e tal, e aí, pô, como é que a gente vai contar? Quando que a gente conta? Porque eu não sou de esconder as coisas dos meus filhos, mas eu não quero gerar ansiedade neles, né? Até porque ganhava prancha e tudo, meu filho é louco por ter uma prancha, enfim. E aí isso eu recebi no WhatsApp, aquilo que eu falei, né? O contato não acabou depois que eu comprei, né? Então, porque acontece, você compra um bem, às vezes, até você comprar, o relacionamento é ótimo. Depois do pós-venda, abandona, né? Eu passei por um problema desse recentemente, numa compra. Então, não estou dizendo nem que o reserva faça um pós-venda. Eu acho que o reserva vai muito além disso. Nem quero comparar para não parecer pejorativo. Então, o relacionamento com o reserva é nota 10. Então, aí eu recebi convite, tudo, para ir lá no dia 10 de agosto, porque é dia dos pais e tal. E 10 de agosto é o dia que eu faço aniversário de casamento também. Fazia 22 anos de casamento. Aí falei para minha esposa, vamos lá no reserva e a gente leva eles. Deve ter lá uma recepção e tal, e a gente finge para eles conhecerem e tal, o que eles acham e tal, para a gente fazer uma surpresa. Mas não foi nada combinado assim, né? Aí quando eu falei com o rapaz do reserva, eu falei, olha, eu vou levar meus filhos, mas eles não sabem de nada. Se a gente puder fingir que você já tinha comprado seu título? Já tinha comprado. Já comprado. Já estava comprado, já. Eu comprei acho que 25 dias antes. Aí no dia 10 de agosto eu fui lá, falei com, não me lembro o nome do rapaz. Cleiton. Pô, vou levar meus filhos e tal. Se você puder, a gente pode, você não falar que eu já comprei e tal, só para a gente fazer uma surpresinha e tal. E lógico, só que foi muito além disso, né? Então, não foi nada combinado. O Cleiton, e aí essa questão do acolhimento, sabe, da empatia. O Cleiton ficou 2h30 mostrando reserva para mim e para minha esposa e para eles, meus filhos, né, Giovana e o Enzo, como se a gente estivesse na primeira vez lá, não conhecesse nada do empreendimento. O combinado com o Cleiton era só ele não falar nada para meus filhos. Eu não combinei com ele, não, vamos fingir que você vai vender e ficar 2 horas falando comigo. Não. Só que a gente chegou lá e ele foi falando, não, você tá aqui, aí lanchinho e tal, é isso, o empreendimento é assim, assado, e falando de tudo. E eu é mesmo e tal, e meu filho olhava para mim, minha filha olhava para mim, né? E aí a hora que o Cleiton saiu da sala, que acho que ele foi pegar alguma coisa, filho, essa parte é muito boa. O pai é muito legal, falou com a minha esposa, né, meu filho, pô, muito legal, pai, vamos comprar investimento. Aí minha esposa, não, filho, é muito caro, não dá pra gente comprar. Não, e detalhe, né, o seu filho é um cara muito em cima da média, ele faz poli, faz FAO, arquitetura, então ele é um cara com muito repertório, e ele foi te falar da questão do investimento, pai, eu acho que vale, né, acho que esse valor valorize, e é isso, é um investimento que vale a pena, foi toda uma abordagem técnica, né? Exatamente, porque se ele falar só, pô, pai, vai ter uma piscina de onda, é legal, mas eu poderia voltar para ele e perguntar, mas quanto que a gente vai ter de valorização nisso? Então ele já veio, ele já me conhece, ele já veio que, além de ser tudo isso, pô, investimento, pai, não é só porque tem investimento. Aí minha esposa, não, filho, mas é muito caro, não sei se vai dar. Aí minha filha, pô, muito legal. Aí o Cleiton voltou e eles ficaram quietinhos, né? Tipo, aí vai 2 horas, cara. 2 horas ali eu já já conheço o empreendimento. Aí foi super legal, porque aí a gente falou assim, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, você quer ver, aí o Cleiton falou assim, você quer ver a prancha, Enzo, que se vocês forem sócios fundadores vocês vão ter? Vamos lá ver a prancha e tal.
Aí na outra sala estava a prancha. Aí a gente pegou a prancha para tirar foto. E nisso, foi nada combinar. Assim, da minha parte, o Cleiton já pegou uma champanhe e tal, botou em cima da mesa. Eu nem vi. Aí a gente tirou foto, todo mundo junto e tal. Aí o Cleiton foi, então vamos abrir uma champanhe para comemorar. Aí foi que eu falei, para comemorar, que a gente já comprou e que o título já é nosso e a prancha já é sua, filho, né? Então eles ficaram super surpresos, assim, porque, cara, foi super teatro, assim, sabe, para fazer toda uma atmosfera, né? Uma atmosfera de surpresa e, ao mesmo tempo, o Cleiton e todas as meninas que estavam lá, não sei o nome de todas, foram super, assim... A Tatiane. Super gentis, super entraram na brincadeira, no bom sentido, sabe? Entraram na atmosfera. Então eu achei super legal e, assim, querendo ou não, quando você tem uma situação dessa, aí me deram também um presentinho de aniversário de casamento, que nem estava combinado. Então eu acho que esse acolhimento, você conquista o associado. Não é nem conquistar o cliente, porque o cliente já era. Você conquista o associado a querer ter um reserva, e por isso me interessa participar de comitês, a ter um reserva como parte da nossa extensão da casa, entendeu? É um título, né, onde você quer que o reserva seja bem cuidado, tenha todo o sucesso, tenha tudo que o reserva vai promover para as pessoas. Não só usufruir do ativo, mas cuidar do ativo. Então, ali vocês ganharam milhões de pontos a mais, não só comigo, mas com meus filhos, com a minha esposa, sobre o empreendimento em si, sabe? Então, uma experiência de compra maravilhosa. Essa experiência do cliente, na compra que eu tive com o Pablo, e na segunda compra, quando eu revelei para os meus filhos a aquisição, que foi sensacional. Então, assim, para mim, é algo que eu falei para o seu pai até lá no empreendimento, é algo que eu nunca vou esquecer, de ter comprado algo que tenha me dado um valor imaterial, intangível, que foi essa experiência. Isso que a gente, assim, nem estamos com o clube pronto, né? Então a gente estava até comentando das várias ativações que a gente vai fazer, que vão ser muito bacanas, mas assim, imagina quando a gente entregar o clube para você, né? O quanto você vai viver. E aí já queria fazer um gancho com isso, né? O que você mais está ansioso para ver no reserva? No clube, vamos lá, o clube pronto. O que você tá mais ansioso para ver? Claro que naturalmente a piscina de ondas vem à mente, tá? Mas pode dar suas respostas sinceras. Se for a piscina de ondas que seja, se for academia, você estava falando que você é um cara que eu gosto de malhar, você gosta de fazer exercício de malhar, ou se é o formato do clube, o que te dá mais anseio, no bom sentido, de ansiedade? Eu acho que a minha maior ansiedade do reserva, quando ele for inaugurado, é poder chegar no reserva e olhar o empreendimento de longe como um todo, sabe? E ver aquilo realizado, aquilo que o empreendedor disse que entregou, e aquela harmonia entre tudo que o reserva vai ter em relação a serviços, benefícios, tudo que está previsto, que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas principalmente ver a integração entre natureza e os benefícios que o reserva vai ter, sabe? Ver aquilo pronto, sabe? Que eu acho que vai ser um local paradisíaco, entendeu? Então, mais do que usufruir, minha maior ansiedade é ver isso pronto e ver o big picture, sabe? Porque eu não quero ir na academia olhar a academia, ou ir no arborismo e ver o arborismo. Eu quero ver esse conjunto big picture junto, sabe? Para ver a dimensão do empreendimento, entendeu? Não sei se eu entendi a pergunta. É entender aquilo. Agora, se você me perguntar, o que você vai querer usufruir primeiro? Né? Onde eu vou querer ir primeiro dentro do reserva? Aí uma outra resposta talvez eu te dê. Mas primeiro, acho que eu entraria e ficaria olhando para ver, sabe? Minha ansiedade é ver a composição. As árvores, com a piscina, no fundo lá a academia, não sei se vai ser assim, mas e ver aquele empreendimento que, nossa, é único, né? Entendeu? Essa é a questão. Realmente olhar para aquilo e falar, nossa, isso existe. Que lugar é esse? E eu faço parte disso. Exato. Que lugar é esse? Só tem esse. Entendeu? Essa é a valorização que eu dou para saber assim, eu estou num local único. Né? Não é assim que eu posso ir em algum outro lugar, pegar uma outra cidade e ter um negócio igual, né? Então eu estou num lugar único, onde é peculiar. E essa composição de tudo que vai ter no reserva, esse é o big picture que eu acho que me dá mais ansiedade de ver isso pronto.
Às vezes eu tô andando na rua assim, saindo do escritório, depois de um dia muito pauleira, e é claro que todo o trabalho é algo que é uma batalha, né? É sempre uma batalha. Tudo dá 100% certo, porque a gente faz tudo que a gente precisa para esse clube ser o melhor e maior clube do Brasil, mas é sempre uma luta, né? A vida ela é feita de lutas, a gente tava falando disso, né? E depois a gente usufrui. E muitas vezes eu saio assim do escritório, você tem problemas na vida, problemas do cotidiano, problemas no trabalho, aí você sai cheio, né? Você já sentiu essa sensação, né? De sair do escritório cheio. Exausto. Mas aí eu olho pra rua assim, eu penso, cara, já imaginou daqui a 2 anos e pouquinho? Quando a gente olhar, eu sair daqui, imagina o mar de tudo isso que a gente tá fazendo aqui em Alphaville, de tudo que o reserva vai ser, imagina o quanto que vai mudar disso daqui, toda a mudança ela não é só física, né? A mudança ela é conceitual. Então assim, toda a mudança conceitual de Alphaville, o que Alphaville está se tornando com o reserva, isso acalma o meu coração. Isso faz eu ir para casa mais tranquilo e falar, nossa, a gente tá aqui, a gente tá dando tudo, saindo tarde, fazendo tudo, trabalhando 24/7, mas isso daqui vai gerar uma mudança no macro, né? No macro, então, na estrutura, em Alphaville, no mercado de clubes, de piscinas de ondas que sejam, mas também na vida de alguém como você, que eu vou pensar e falar, nossa, o Murilo, nesse horário ele vai estar no clube curtindo com a família dele, e vai estar lá sendo feliz, porque a gente pagou o preço aqui pro clube estar pronto, porque ele, na vida dele, pagou o preço, ele, claro, poder comprar o título. Então, todo mundo faz parte dessa construção, a gente para fazer esse clube e você para estar dentro, né? Então isso cria uma empatia entre essa comunidade, uma empatia de eu sinto que você sente o que eu sinto, e a gente tá juntos por um ideal, que é sermos felizes dentro do clube. Exatamente. Então assim, é por isso que eu falo que esse momento é muito bacana, não só pela questão documental, mas pra gente realmente conseguir falar de famílias, de valores, de visão, de clube, e de tudo mais que a gente vai conseguir proporcionar naquele clube, né? Se eu fosse pensar o que me traz mais expectativa pro clube, eu acho que eu vou um pouco antes dessa... Eu tenho esse conceito de big picture, né? De chegar lá e ver tudo. Mas acredito que ver aquela piscina de ondas, olhar, tá lá na areia, não é nem nadar lá, porque a gente pode surfar em outras piscinas de onda, sabe? Isso a gente já fez. Mas de você tá lá e você sentar naquela areia e você ver toda a reserva florestal atrás, e a brisa do vento, e entender, no momento que eu entender, temos uma praia em Alphaville, é nesse momento que a gente vai sentir a transformação como se fosse uma onda. A família agora também é praia, né? E o reserva ele parte de uma dor, né? Todo bom negócio, eu acredito que ele parte de uma dor. Você sabe disso muito bem como executivo, né? De uma dificuldade. Nossa dificuldade era ir pra praia, né? A dificuldade da nossa família. E essa é a dificuldade que faz as pessoas quererem fazer parte também, não ter a praia no dia a dia. Então, no momento que eu senti que essa dor foi sanada, e que assim, a gente vai ter, agora, nesse momento, a gente tem uma praia aqui, a gente não tem mais essa dor, e o Murilo não tem mais essa dor, e o Pedro, nosso associado, não tem mais essa dor, e a Kátia também não tem, a gente vai sentir que a nossa missão foi cumprida e que a gente mudou a vida das pessoas. Esse é o grande ideal do reserva. Agora, para finalizar, né, nosso papo foi muito, muito bom. Gostaria que você desse um recado, né, bem aberto assim, qualquer coisa que você sentir que você queira falar, seja para o nosso público que está assistindo, seja para a sua família, para quem você quiser, seja para os associados do reserva, mas um recado do Murilo Vilar para o mundo. O que você gostaria de falar nesse momento? Olha, primeiro acho que a alegria de poder estar junto desse empreendimento, acho que queria dizer para todos aí, aqueles que já tiveram a oportunidade de ser associados, vai ser muito legal poder compartilhar desse empreendimento com todos aí no futuro. Nem tão no futuro assim, porque já tem a Arena Reserva para a gente já começar a compartilhar. Já conheci algumas pessoas lá, inclusive.
Mas acho que para todos, eu acho que deveria, para todos buscarem, né, junto aos seus familiares, entender qual que é o propósito de vida que cada um tem, né? No sentido de trabalhar e conquistar as coisas para, vamos dizer assim, para conseguir usufruir quando e como, né? E com quem. Então, nada mais justo que pensar no reserva como uma forma de poder usufruir das suas conquistas junto com a sua família num local único, sem precisar viajar para fora do país, porque Rio de Correnteza, se você for procurar aqui no Brasil, vão ser pouquíssimos, né? Então, do lado da sua casa não vai ter um, como vai ter no reserva, mas fundamentalmente é avaliar sempre dentro dos anseios que cada familiar tem, né? No meu caso, eu acho que a decisão de adquirir um título é muito em prol de conseguir ter, né, esse momento e esse empreendimento único para usufruir. Eu acho que para aqueles que possam vir assistir aqui o nosso papo reservado, é pensar nisso, né, e vir conhecer o empreendimento, né? Conhecer sem nenhum compromisso, sem nenhum medo, né? Nenhuma obrigação. Se vier conhecer, tem que comprar, não é nada disso. Mas é conhecer a proposta. Porque eu acho que essa proposta pode falar com o teu propósito e, eventualmente, você ter uma decisão acertada, como eu tive. Fora o acolhimento que nós falamos aí, que a própria família reserva está construindo, né, essa recepção, e eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, né, e poder desde já, falta aí um tempinho para inaugurar, mas desde já poder vivenciar essas experiências, né, que começa não só na compra, como eu falei já aqui, começa em estar aqui hoje, conversando com você, são experiências que eventualmente ainda não tive, e que outros podem ter também, né, não só lá no reserva, ou no Arena Reserva que vai existir. Então, acho que a decisão acertada, ela vem se ela for alinhada com o propósito que cada um tem. E esse propósito, no caso de propiciar para mim, né, e para minha família, né, essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? Então, acho que isso que eu convidaria todos que ainda não conhecem a conhecer, e eu o que puder fazer para propor, vamos dizer assim, divulgar essa oportunidade para os meus conhecidos, para os meus amigos, eu sempre procuro fazer. Porque eu acho que mais do que ter uma oportunidade é fazer com que outros possam ter essa oportunidade também, né? Outros que compartilham dos meus valores, né? Obviamente. Então eu tento sempre fazer isso porque eu me considero um membro aí da família reserva. Fico muito feliz. Gostaria de agradecer Murilo pela visita, de receber ele aqui na nossa casa. É muito bacana esse momento, muito enriquecedor. Com certeza para a gente é muito importante para a gente estar próximo dos nossos associados. Muito mais do que uma questão comercial, financeira, mas de realmente estar com pessoas, né? O reserva é sobre pessoas, né? Então esse momento é muito importante e é muito gostoso estar aqui com você e conversar e conversar com alguém que entende completamente o propósito do reserva e abraça isso, né? Como nós. Eu falo com você, parece até que você trabalha no reserva, né? Porque a gente tem, como você pode ver, a gente tem colaboradores que são muito apaixonados. Então é sobre criar uma cultura de pessoas apaixonadas pelo reserva, sejam os associados, sejam os colaboradores, seja a diretoria, mas nosso intuito é criar uma marca que seja visionária a ponto de todos a amarem porque sabem que a marca os ama, né? Então a marca de amor, né? No final das contas a gente está falando sobre amor familiar, o amor paternal, o amor conjugal, o amor de família, porque o nosso título é familiar. A gente estava conversando sobre isso mais cedo no escritório. Você não compra o título para você. Você compra principalmente para sua família. Exatamente. Você compra para viver momentos com a sua família. Exatamente. O reserva, ele é uma compra que
foge de qualquer egoísmo, né? Você não está falando de uma joia, você está falando de algo que agrega para os outros, mesmo que esses outros sejam sua família. Então, ouvir isso de você é uma aula para mim também, né? Você é bem mais velho, tem muito mais experiência do que eu, principalmente na área de família, né? Eu sou jovem, sou solteiro, tô na minha caminhada, mas assim, é muito enriquecedor ter essa conversa. Então, gostaria de agradecer. E gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores, ouvintes, para todos aí que estão acompanhando a gente, principalmente para os nossos associados e para aqueles que virão a ser nossos associados. Então, é isso, pessoal. Mais um episódio do Encontro Reservado gravado e até a próxima.